Olá, turma! Hoje, na sala de língua portuguesa, né, neste momento, nós iremos fazer uma revisão, tá? Dos escritores um, 2 e 3, né? Os escritores que foram estudados neste mês, neste bimestre, né? Neste mês não, neste bimestre, e que terá como foco também nas nossas provas avaliativas, né? São os escritores, mais uma vez, o 1, o 2 e o 3, tá? Então, nós vamos hoje, né, analisar algumas questões, né? Eu vou aqui estar respondendo para vocês algumas questões, e aí no final deste vídeo, vocês irão encontrar 3 questões para estarem resolvendo, e depois, né, disso de resolver, vocês irão tirar uma foto e enviar para mim, tá bom? Então, vamos lá. A primeira questão aqui está relacionada ao descritor 1, né? O descritor 1, que é o descritor 1? É localizar a informação explícita em um texto. E aí, né, para isso é muito simples, é só ler o texto. Quando eu leio o texto, eu vou encontrar lá a minha resposta claramente. Como eu falei para vocês, né, tem alguns pontos que vocês têm que prestarem atenção, que é em relação à mudança de palavras, né, no momento da questão se eu fosse, né, elaborar uma questão, e aí essa questão eu colocaria alguma palavra que tenha o mesmo significado de uma que está no texto. Aí, às vezes alguns alunos confundem por conta disso, né? Acabam não sabendo o significado dessa palavra, né, que é o mesmo daquela outra que está no texto, e aí acaba confundindo. Mas assim, a maioria das questões de escritores 1, as questões de níveis fáceis, você vai ler o texto e encontra tal qual como está, né? Como pede a questão, e você vai apenas marcar lá o seu item, tá? Então, aqui a questão está dizendo que, de acordo com esse texto, as células nervosas morrem mais rapidamente quando. E aí eu vou aqui pegar minha canetinha e vou aqui no segundo parágrafo que tem: quando nascemos, temos aproximadamente 100 bilhões de neurônios, mas muitos morrem ao longo da vida. Um dos fatores que acelera a morte das células nervosas é a falta de uso. Então, aqui eu já tenho a minha resposta, né, no segundo parágrafo. E aqui eu estou dizendo, um dos fatores que acelera a morte das células nervosas é a falta de uso. E a pergunta é o quê? De acordo com esse texto, as células nervosas morrem mais rapidamente, né? Que acelera essa morte. O que que acelera? Pelo fato delas serem pouco utilizadas, elas acabam morrendo. Então, aqui eu vou ter o meu item tá bom? Quando elas são pouco usadas, elas acabam morrendo mais rapidamente, né? Acelera a morte dessas células. Então, aqui eu tenho, como falei, o item é a resposta correta, e vocês viram, né, que está lá dentro do texto claramente. A minha segunda questão, aqui eu vou ter um textinho, né? Aposte na prevenção. Mais uma vez eu vou ler aqui a questão, depois eu volto no texto, tá bom? De acordo com esse texto, qual o alimento que pode evitar que o bebê se torne um adulto gordo? O que que pode, de acordo com esse texto, né? O que que leva, né? Qual é o alimento que ajuda, né? Que faz com que pode evitar que um adulto seja gordo, né? Que o bebê ele se torne um adulto gordo. Aí eu vou encontrar essa resposta logo no início desse texto. Aqui eu vou ter assim: a prevenção da obesidade deve ser feita desde o nascimento, e uma das ferramentas mais eficazes aqui, né, é a amamentação. Então, a amamentação, qual é o alimento da amamentação? O leite materno, não é? Então, aqui eu vou ter minha resposta, que é o item C, não é? Então, bebês amamentados no peito têm menos chance de se tornarem adultos gordos, porque no esforço de sugar o seio desenvolvem a percepção da saciedade, ou seja, sentem que a fome acaba e param de mamar. Então, aqui, pessoal, eu tenho a minha resposta, né? Clara no texto. Então, item C é o item correto. Próxima questão. Agora, questão do descritor 2, né? Que é inferir uma informação em um texto verbal. No caso aqui, né, um texto verbal e não verbal, porque aqui esse nosso primeiro texto apresenta, né, também uma imagem, né, que vocês podem estarem observando. Então, inferir, o que é isso? Você vai deduzir a partir do que você leu, você vai deduzir.
mas não é deduzido de uma maneira incorreta. Você tem que prestar atenção a alguns aspectos, né? Você tem que analisar de fato todo o texto. Você tem que deduzir o que o autor quis dizer, mas, né, de uma forma que seja coerente com o que ele falou abertamente no texto, claramente no texto, tá certo? Então, infere-se do texto que o leitor está. A gente percebe que o eleitor está, né? Ele está segurando a mão, e a mão dele a gente percebe, né, que está saindo estrela, como se estivesse já cansado, né, com a mão dolorida. Aí ele diz, não aguento mais pegar na mão de candidatos. E o que que a gente percebe aqui nesse texto? O que que vocês percebem? Aqui a gente percebe que o eleitor ele está censurando a política partidária nacional, ele está, de uma certa forma, né, falando da política de forma geral, né, falando que está censurando, dizendo que não presta, de alguma forma, né. B, está descontente com o assédio dos candidatos, né? Quer dizer o que na época de política, de eleição, geralmente o que acontece? Os candidatos ficam, né, mais amigáveis do povo, aí pega na mão de todo mundo. Então ele está descontente com esse assédio, né, pelo fato de muitas pessoas estarem pegando na mão dele, ele já não aguenta mais isso. Reclamando do excesso de candidatos, ele está reclamando apenas do excesso de candidatos, que existe muito candidato, não aguenta mais esse monte de candidato. Ou ele está desinteressado em conhecer pessoalmente os candidatos. Aqui a gente percebe que ele não está contente pelo fato dos candidatos estarem pegando a sua mão a todo momento, né? Então ele não aguenta mais, ele diz não aguento mais. Então aqui é o item B, certo? Item B. Ele está descontente com isso. E a outra questão, essa questão aqui, pessoal, acabei esquecendo a imagem. Então a gente não vai analisá-la, tá bom? Eu vou pular aqui que eu estava olhando depois que eu fiz o slide, eu já estava gravando aqui, né? Eu estava olhando aí, eu percebi que está faltando uma imagem, eu não vou analisar com vocês. Mas aqui, não, eu vou analisar, tá bom? Então, só vamos abolir essa vergonha. Acredito que dê para entender. Ele diz assim, os elementos que ilustram. Vou reformular aqui a questão. E assim, qual é a relação que há nesse texto? O que a gente pode inferir em relação ao texto de uma forma que direcione, né, que nos leve a mostrar como o trabalho ele está, de forma geral, sendo visto, sendo ainda nos dias atuais, apesar de ter acontecido, né, já como o texto fala, apesar de já ter acontecido a abolição da escravatura, mesmo assim, ainda pessoas, né, homens ainda acabam trabalhando em regime de escravidão. Então, qual é o que a gente pode perceber em relação ao trabalho? Que o trabalho ainda é o quê? É um aprisionamento, um cansaço, né? A gente pode relacionar também a paciência, a desolação. Nesse caso aqui, pelo fato de falar, né, de abolir essa vergonha, abolir que vergonha, de que o trabalho ele é uma forma ainda de aprisionar o homem. Então, aqui seria o item A, tá bom? Eu não vou entrar muito a fundo nessa questão não por conta disso que eu não coloquei a imagem. Tinha que ter a imagem, né, para poder fazer uma análise melhor. Aí eu vou aqui para a questão 5, né? Essa questão 5 é do descritor 2, 2 não, 3, que é o que inferir o sentido de palavra ou expressão. É importante nós sabermos, né, o que é o sentido conotativo e o sentido denotativo, porque da forma, né, se eu souber disso, fica mais fácil de eu compreender a questão. Né? Então, eu tenho que saber, dentro daquele contexto, aquela expressão, aquela palavra foi usada em que sentido. Porque geralmente, né, para me poder inferir o sentido dessa palavra, geralmente vai ser um sentido conotativo, que eu vou poder substituir essa palavra por outra que tem o mesmo valor, né, de sentido. E aí eu tenho, né, as estrelas, o ratinho falando para sua amada, né, para sua ratinha, que diz, as estrelas cintilantes convidam ao prazer, o amor acende nossa chama. Deixemos-nos envolver pela sedução da lua cheia. Aí a ratinha dizia o quê? Até a lua está cheia. Você está querendo dizer alguma coisa? Impressão sua. Então, qual que é essa expressão quer dizer? Até a lua está cheia. Vocês já ouviram essa expressão? Eu estou cheia disso. Quer dizer que a pessoa não aguenta mais ouvir aquilo. Né? Então, ela não aguentava mais esse tom
romântico, né, do ratinho em relação àquele momento que ele estava passando ali observando a lua. Aí ela fala, até a lua está cheia disso, né, de ouvir aquele romantismo dele. Então, aqui indica o quê? Que ela partilha do clichê romântico, ela está de acordo, ela discorda, né, discordando do sentimento do ratinho, pois está cansada de seus discursos românticos. Ela faz um convite ao prazer, a chama de amor, ela faz isso. A solidão dos ratos, o que vocês acham? Quem acha aí que é o item B, acertou, né? Porque ela estava cansada daquele discurso, ela estava cheia, né? Acho que você já deve ter ouvido essa expressão. Não é cheia no sentido denotativo, é cheia no sentido conotativo, tá bom? Próxima questão e última que nós iremos analisar. Aí eu tenho, né, Lagoa, né, o poema. E aí eu vou analisar esse trechinho que está na última estrofe, que tem no trecho, na chuva de cores da tarde que explode, a lagoa brilha e a lagoa se pinta de todas as cores. Eu não vi o mar, eu vi a lagoa. Então essa expressão destacada tem o sentido de tarde, de uma tarde alegre, de uma tarde bonita, de uma tarde convidativa, de uma tarde exuberante. Pessoal, pelo fato de dizer assim, da tarde que explode, esse explodir aqui, ele vai além da beleza, não é? Ele que está falando de uma tarde o quê? Exuberante, né? Mais do que bonita. Então aqui, pelo sentido do texto, né? Pelo que a gente percebe no texto, ele está exaltando ainda mais essa tarde. Não é uma tarde apenas alegre, não é uma tarde apenas bonita, é uma tarde exuberante. Então, aqui seria o item D, viu? E ainda vocês irão realizar a atividade de vocês aí no caderno, tá bom? São 3 questões. Essa primeira questão aqui do descritor 1, que vocês irão analisar o texto, né? E ver claramente a sua resposta. Vão lá e marca. Simples, né? Bem simples essa questão. E a segunda questão do descritor 2, né? Pissanho barreteiro, um passarinho preventivo, né? De acordo com isso, o que faz o passarinho ser prevenido? Preventivo, eu falei, né? Prevenido. No texto, pessoal, não tem claramente, mas a partir do momento que eu faço a leitura, eu percebo por que é que esse passarinho é prevenido, né? Quais são os aspectos que o autor deixa no texto? Quais são as pistas que o autor deixa que faz com que me levem àquela resposta e que aquela resposta seja a correta? Tenho que prestar atenção nas pistas que o autor dá, tá bom? Então você analisa e aí, a partir do momento que você analisa essas pistas, você vai chegar na sua resposta correta, tá certo? Aqui é inferir uma informação em um texto verbal. E a última questão, vocês irão inferir o sentido de uma palavra ou expressão, tá bom? Então aqui vocês irão ler esse textinho. No caso aqui, vocês irão inferir o sentido de uma palavra, né, que é a palavra acabar. E aí, nesse contexto aqui, essa palavra acabar foi usada no sentido denotativo ou conotativo? Né? Dentro desse contexto, essa palavra acabar tem o sentido de acabar, finalizar alguma coisa ou tem outro sentido? E aí vocês irão analisar e vocês irão marcar o item que vocês consideram, né, que está de acordo com o contexto, né, em relação a essa palavra, tá bom? Então vocês irão responder essas 3 questões, tirar uma fotinha, a bateria está acabando, né, como vocês viram, tirar uma fotinha e mandar para mim, ok? Então é só isso, né? Tenham um final de tarde maravilhoso, né, abençoado e até a nossa próxima aula.